tudo bem? Que bom estar com vocês aqui nesse dia tão especial, para falar de um assunto que eu gosto bastante, né? E para estar realmente conectada com o que nós vamos bater o papo no dia de hoje, eu vou acompanhar por alguns pontos anotados, colocados aqui, para que a gente consiga uma sequência tranquila, né, do nosso bate-papo. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a nossa organização no início do mês. Como otimizar esse tempo? Eu vou recomeçar. Vou recomeçar, gente. Olá, tudo bem? Sou Luzlaide Barbosa, diretora nacional, e eu vim aqui hoje bater um papo sobre um assunto bem bacana, gente, algo que eu gosto muito, porque nos ajuda a conduzir o nosso dia, a nossa semana e o nosso mês da melhor maneira possível, que é a gestão do tempo. Como otimizar o nosso tempo e como organizar esse tempo no início do mês, como consultoras de beleza que somos. Então, como nós vamos falar dessa gestão, eu organizei alguns pontos importantes e em cada ponto nós vamos conversando sobre qual a melhor estratégia e qual o melhor direcionamento, né, para conduzir esse início de mês e esse tempo. Eu sempre digo que para iniciar, como início de mês, e aí agora a gente pode falar como início de ano, a melhor coisa é nós termos consciência da nossa história, de quem somos e quais são e serão as nossas escolhas para o mês vigente e para o ano vigente. Então, a sugestão estratégica é que a gente tenha o nosso quadro de metas, o nosso quadro de visão, aquele painel que vai deixar bem claro o que nós queremos conquistar e o que nós queremos realizar ao longo desse tempo. Em qual período, né? Em qual período nós queremos realizar. E é claro que esse quadro de visão vai trazer muito claro o meu papel, né? E vai trazer o que eu quero conquistar na dimensão pessoal, profissional, espiritual, familiar. Isso vai estar muito claro. Para quê? Para quando eu começar a construir a minha rotina, eu já ter bem claro o que eu quero nessa rotina. Então, o primeiro ponto que eu trago é essa consciência, né? Estipular as nossas metas para que a gente possa, com muita tranquilidade, encontrar as nossas estratégias. Eu costumo dizer que não só tranquilidade, mas clareza para encontrar a melhor estratégia para o que a gente está querendo, né? A gente tem que ter na nossa mira ali o que a gente quer. Então, no início, como segundo ponto, eu trago o quê? Organizar o nosso cronograma mensal. Olha bem, eu já tenho o meu painel geral, o meu painel de sonhos, né? O meu painel de meu cartaz de metas, eu já tenho com clareza o que eu quero. Então, em cada mês, eu já vou ter com clareza o que eu quero conquistar e o que está sendo sugerido. Nós temos na nossa empresa algo fantástico, que é os programas que são sinalizadores para que eu possa me organizar melhor, destrinchar esse cronograma. Então, como segundo ponto, eu trago o seguinte: organize seu cronograma de trabalho para as suas atividades. Realizar como isso? Realizar uma pauta de atividades necessária, de acordo com o quê? Com a necessidade e com a prioridade do mês. Quando a gente organiza essa pauta, que é conhecida pela nossa mentora Mary Kay Ash como as 6 coisas mais importantes, a gente fica muito mais tranquila para conduzir o dia. E aí eu não estou falando só de tranquilidade, estou falando também de produtividade. Porque se eu tenho um planejamento nas mãos, eu vou ter um dia muito mais produtivo, uma semana muito mais produtiva e, consequentemente, um mês mais produtivo. Eu costumo dizer o seguinte, que quem dorme sem planejamento
não acorda muito programado para trabalhar, ou seja, não sei se está com a intenção de trabalhar no dia seguinte. Por que isso? Porque quando a gente tem um cronograma, sabendo passo a passo do que nós vamos fazer naquele mês, naquela semana, quando nós temos esse direcionamento, nós acordamos com o norte do que fazer. Não é que o nosso planejamento do dia vai ficar engessado. Ah, só pode ser aquilo que eu coloquei no papel. Não necessariamente isso. Mas se eu tenho um norte, eu sei por onde começar o dia. Inclusive, controlar e acompanhar esse tempo. Não, vou retirar a palavra controlar. Acompanhar esse tempo, ok? E aí, vamos lá. Nesse ponto, eu trago também um conhecimento muito claro da nossa empresa, né? Conheça a sua empresa, né? E saiba o que está sendo oferecido naquele mês de trabalho. O que tem para esse mês? O que eu tenho para conquistar esse mês? Por onde eu posso começar? Quais são os programas? Qual é o meu próximo passo, né? Daqui eu vou para onde? Então, quando eu tenho isso com clareza, o que eu faço? Eu já tenho posse da informação, então eu pego essa informação e divido por dia na semana. Então, eu vou saber na segunda-feira, por exemplo, aí eu vou separar de forma muito clara o que eu vou fazer na segunda, em qual horário, o que eu vou fazer na terça, na quarta, na quinta e assim por diante. Por exemplo, eu vou determinar dentro do painel geral, do panorama geral do que eu quero conquistar naquele mês, do que eu preciso conquistar, quantas horas por dia eu preciso trabalhar e quantos dias eu preciso trabalhar, tá? Então, isso aí, né, gente, esses pontos, eles ajudam para que a gente possa construir e acompanhar. Aí eu quero aproveitar e mostrar para vocês como é que eu faço. Exatamente aqui está o mês de janeiro, né? Então, tem aqui até o dia de hoje, que é o dia 13. Inclusive, esse compromisso agora, ele está aqui. Por quê? Porque aí eu tenho como me organizar nas horas que me faltam, que eu tenho depois desse compromisso que eu estou tendo agora com vocês. Simples assim. E assim com relação a tudo. A cliente, né? A apresentação do meu negócio, como eu vou organizar meu dia na dimensão pessoal e profissional. Eu quero te dizer que esse cronograma organizacional, ele não segue apenas para a dimensão profissional. É claro que a minha vida é um todo. Lembra que eu falei no início? Tudo que está ali no nosso quadro de visão, né, no nosso quadro de metas, de sonhos. Então, eu preciso ter um cronograma que eu me reconheça nesse cronograma, mas que, ao mesmo tempo, ele seja um cronograma produtivo. Claro que, quando eu me planejo, eu tenho como, inclusive, colocar o período que eu vou viajar, né, com a minha família, as minhas férias, aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar, sem sobrecarregar e sem desorganizar. Eu costumo dizer, gente, que quando sobrecarrega é porque desorganizou ali o time. O tempo, o planejamento, ele não é inflexível, né? Pelo contrário, ele é flexível. Ele está ali para ser ajustado mediante a necessidade. Mas uma vez que ele não esteja nas mãos, nós não temos como aproveitar da melhor maneira possível aquele tempo e tudo que nos é oferecido. Ok? Então, isso já ficou claro, eu acredito. Aí nós vamos para um ponto que eu considero muito importante, né? E aí eu falo para vocês, considere importante aquilo realmente que vai te levar a alcançar os seus objetivos. No dia, nas 6 coisas mais importantes, né? No teu cronograma semanal, considera no dia aquilo que é importante para aquele dia, né? Isso também organiza o teu tempo, tá? Com relação a tudo, às vendas, aos inícios, ao próprio tempo em casa, com a família, e isso é mais que possível organizar. Nós sabemos que sim, sabe por quê? Porque as horas
são administradas por nós. Nós administramos as nossas horas. Então, a partir do momento que a gente acorda ali, e a gente já tem o norte do como vai ser aquele dia, nós vamos conduzindo e administrando as horas disponíveis para nós, ok? E aí, claro, de posse desse cronograma, sabendo o que eu tenho que fazer no dia, né? Acordando com tudo ali, organizado, de conhecimento meu, o que eu preciso fazer? Abrir e fechar o meu dia. No que diz respeito às atividades profissionais, às atividades da minha empresa, minha atividade como consultora, a minha atividade como diretora, enfim, todas as minhas atividades. Eu preciso abrir e fechar o dia. Por que eu preciso abrir e fechar o dia? Porque eu vou poder avaliar ao final do dia se foi produtivo ou não. Se eu conseguir alcançar ou realizar as atividades que eu me lancei, ou as atividades lançadas. Então, a forma que eu tenho de fazer isso é fazendo o acompanhamento do dia. Isso ajuda tanto, contribui tanto para que a gente faça o equilíbrio semanal, o equilíbrio de tarefa semanal e o equilíbrio também mensal, ok? Vamos lá agora para um quinto ponto importante com relação à organização do tempo. Gente, não procrastinar. Quem não conhece isso, né? Não empurrar as coisas para frente. Veja bem, olha, eu falei que o planejamento, ele é flexível, mas eu não posso deixar de realizar aquilo que me foi proposto, ou que eu propus, ou que eu me organizei para fazer, e empurrar todos os dias para frente, porque aí vai passar a semana e aí eu vou começar a dizer que não tenho tempo para fazer as coisas, né? Falar que não tem tempo é falar de si mesmo, é falar da sua organização. É como se eu estivesse dizendo, o tempo para mim é diferente, o tempo para outras pessoas é de um jeito e para mim é diferente. Tudo é uma questão mesmo, gente, de organização. Então, não procrastine, não empurre, nem para você, nem para ninguém. Conduza da melhor maneira possível. Tudo que você foi dividindo ao longo do tempo, se colocando para fazer, verifique o tempo, se o tempo que você está disponibilizando para aquela atividade vai ser suficiente. Quando você avalia isso, né, quando você avalia os pontos necessários e o que vai acontecer, você vai conduzir a atividade com muito mais tranquilidade. A tarefa, ou seja, o fazer daquele dia com muito mais tranquilidade. Então, otimizar o tempo quer dizer também, além do norte que eu vou ter, né, de toda uma organização do dia, isso vai me trazer, quando a gente fala assim, o que é desenvolver um trabalho com equilíbrio e tranquilidade? É saber o que eu vou fazer desse trabalho, em qual tempo eu vou realizar esse trabalho. E quando eu sei disso, isso já me ajuda bastante, né? Então, não reclamar. Acho que não reclamar daquilo que eu mesmo planejei vai ajudar bastante, né? Se você tem o que fazer nas mãos, o teu planejamento nas mãos, com relação às tuas atividades, a quantas pessoas você vai falar no dia, para quem que você vai entregar o produto, qual é o livro que você vai ler, qual o tempo que você vai ter com a sua família. Então, para tudo há um tempo, desde que haja uma organização. Slide, mas o tempo todo segue assim? Será que em nenhum momento a gente sai disso? É claro, gente, veja bem, é ajustável, né? E é por isso que existe o planejamento, porque se eu me perdi na terça, eu me acho na quarta. Se eu me perdi na quarta, eu me acho na quinta, né? Então, eu tenho uma forma é uma maneira de equilibrar a minha semana. Eu quero te dizer que eu cheguei aqui e quando consultora de beleza, eu trabalhava em outros lugares, né? Trabalhava 3 turnos em outros lugares. E eu gerenciava outros lugares. E aí, o que eu precisei? Eu precisei planejar naquele dia, já que ser consultora de beleza americana de grande importância, ia me trazer os resultados que eu necessitava, inclusive realizar os sonhos que eu queria. Então, o interesse era de quem? Meu, organizar parte daquele tempo, ou 1 hora daquele tempo, de forma produtiva, para que eu pudesse realizar as atividades que iam me levar para o próximo passo, o que iriam me trazer resultados. Então, tudo mesmo
vai ser uma questão de necessidade, de interesse e de organização. Ao longo do tempo, no começo a gente fica um pouco apertado, depois você vai se acostumando com a sua organização. E a tua casa também se acostuma, né? As pessoas que estão te acompanhando vão vendo que você tem uma agenda para atendimento e que você tem horários para atendimento, né? Outro ponto importante, eliminar as tarefas que não agregam valor. Por exemplo, nós temos aí no dia muitas coisas para fazer, né? Nós temos muitos papéis. Dentre eles, nós também divulgamos o nosso negócio, estamos ali nas redes sociais sempre, né, multiplicando, mostrando, passando uma informação, gravando um vídeo, fazendo tudo o que é necessário, utilizando de todos os meios de comunicação para mostrar o que nós fazemos, né? Mostrar os benefícios do nosso trabalho. O que a gente precisa entender é que quando eu aciono um recurso desse para somar com o meu dia, eu não posso esquecer que eu tenho a próxima atividade e ficar o dia todo naquele recurso. Eu preciso fazer o que eu vim fazer e já passar para a próxima atividade. Dessa forma, eu vou conseguir conduzir o meu dia da melhor maneira, ok? Outro ponto importante, não acumule tarefas. Ah, por mais, Luzlaide, por mais que eu entenda que há uma flexibilidade nisso, que eu não fiz na segunda, eu posso fazer na terça, é ajustável, mas imagina você se eu fizer isso durante a semana inteira. Termina a semana e eu não fiz nada. Por isso que cada coisa precisa estar no seu lugar. E é para isso que nós utilizamos dessa ferramenta, que é a organização, que é o cronograma semanal, para isso que a gente utiliza de agenda, para isso que nós utilizamos de um planner, né? O recurso que for tranquilo para você utilizar, o que você esteja acostumada, né? Então, novos tempos, novas práticas. No slide, mas eu já faço isso. Fantástico. Então, qual tem que ser a avaliação? O que é que eu preciso ajustar? Onde é que eu tenho que melhorar para que eu tenha resultados ainda melhores? Então, essa avaliação, abriu, fechou o dia, é para que eu possa ter um outro dia melhor, uma semana melhor e um mês melhor, ok? Vamos já aqui para o 7º ponto. E o que é que eu trago no 7º ponto? Conheça os seus recursos, né? Os recursos que estão à sua disposição para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho. Se eu conheço os meus recursos, por exemplo, quais são os meus recursos como consultora ali no início do ano? No início do ano, eu tenho uma super aula fantástica para todos os níveis de carreira, didática, né? Muito bem explicada, que me mostra tudo que eu posso ter de benefício, o que eu posso utilizar, de lançamento, né? O que eu posso, quais são as promoções do mês, né? Quais são os programas, o que tem ali naquele mês. Eu tenho uma aula da empresa, um staff ali muito bem explicada. Terminou aquela aula ali, pronto, clareou tudo. Eu já sei o que colocar no meu planejamento, porque aí eu já vou trazer tudo aquilo para as minhas informações. Depois, para reforçar aquilo, eu tenho a Pink Magazine, que é ali, né, é uma revista que tem todas as informações necessárias para a condução mensal do meu negócio. Então, eu tenho ali, vou lá, esqueci, visito a Pink Magazine, a informação está lá, né? Tenho reunião de unidade, enfim, eu tenho todos os recursos necessários para que eu possa conduzir o meu negócio da melhor maneira possível, não é? Mas para isso, eu preciso acionar esses recursos. Tenho que assistir essa aula, que está um clique do meu dedo, clicou no link, que é informado no início do mês, e aí eu já estou ali conectada, ouvindo no meu conforto tudo que é necessário para o meu negócio, não é? Baixei a revista, tem ali a Pink Magazine, enfim. Então, nós temos tudo para que a gente possa desenvolver da melhor maneira, fazer com excelência, não deixar de fazer. Tudo aquilo que a gente deixa de fazer, tudo aquilo que a gente deixa de otimizar, de organizar,
é porque realmente nós não nos lançamos e nem pensamos em maneira alguma, né, de como o trabalho precisa ser desenvolvido. Porque pensou, colocou ali no papel, você já tem como conduzir o seu dia, a sua semana e o seu mês. E não se perder. Se perdeu, se acha, porque as informações estão lá. Ok? E aí, vamos para o oitavo ponto. O que é que eu trago no oitavo ponto? Quero te dizer que eu estou buscando isso, né? Da mesma maneira. Tudo que eu estou falando para ti, eu estou falando também para mim. Vamos imaginar que eu estou sentada aí do teu lado, ouvindo, né? Porque não tem como, né, gente, começar qualquer coisa, começar um ano sem organizar a vida, começar um mês sem organizar a vida. Afinal, isso aqui é o nosso trabalho, né? É a nossa empresa, né? Nós somos responsáveis pela administração. Eu digo que nós somos líderes de nós mesmos. Líderes exatamente onde nós estamos com o que nós queremos conquistar, tá? Então, no oitavo aqui, eu trago, se mantenha no foco do que você deseja. Veja bem, se você já iniciou o mês com planejamento, né? Você sabe que qual o programa, né? O que que você tem para conquistar nesse programa? Qual é o teu próximo passo? Qual é a tua estrela, não é? Qual o mês do teu ciclo rosa? Tudo que você vai ter ali de benefício, que vai agregar valor, resultados para ti, financeiros e de crescimento. Se você já tem clareza disso, né? Você já sabe aqui no início do ano qual é a corte de 2024 que você vai conquistar. Por quê? Porque você já colocou. Tudo começa agora. Nós estamos aí, ó, deu start, saiu, né? Deu a largada. Eu já sei qual eu idealizo qual vai ser a minha chegada. Eu já sei qual é a chegada que eu quero, porque eu estou planejando. Aliás, eu já planejei o que eu quero, né? Eu já estou colocando em prática. Eu já estou agindo dentro daquilo que eu quero. Então, para isso, nós temos as nossas necessidades. Tem as necessidades da Luzlaide Barbosa, o que a Luzlaide Barbosa necessita para agora, o que ela planejou, onde é que ela precisa fortalecer, né? O que ela pode fazer, o que ela pode reforçar um pouco mais, o que ela tem que ajustar ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me inspirar em muitas pessoas, eu vou ouvir muitas aulas, eu vou ter o acompanhamento da minha líder, da minha mentora. Todos nós somos acompanhados, de alguma forma, né? Pela empresa, mas eu tenho que ter convicção qual é o meu foco. O que eu estou buscando. Isso traz clareza e tranquilidade também para a caminhada. E pode ter certeza que otimiza o teu tempo. Porque quando você tiver que passar um pouquinho além do que você planejou, porque vai acontecer isso, lembra que eu falei que é de acordo com a necessidade, vai ter horas que eu vou trabalhar um pouco mais daquilo que eu planejei. Mas sabendo, tendo consciência do que eu estou buscando, isso também fica tranquilo, tá bom? E aí, nono, não esquecer da vida pessoal nesse planejamento, né? Não esquecer. Entender que, veja bem, o profissional, ele caminha paralelo com o pessoal, não tem como separar. Então, um não pode afogar o outro. Tem que ter o equilíbrio. Todos nós necessitamos, não é? Do trabalho que nós escolhemos, do negócio que nós escolhemos, né? De forma vital, sustentável. Então, é claro que se é sustentável, eu preciso dedicar tempo para isso. Não tem como eu ter um trabalho, realizar um trabalho, querer resultados desse trabalho, sem dedicar nenhum tempo e nem me organizar para isso. Então, a vida pessoal vai estar caminhando lado a lado e vai ter também o seu tempo, a sua hora e o seu momento. Essa clareza a gente precisa saber, a gente precisa ter em qualquer área que a gente esteja, em qualquer área, em qualquer negócio que a gente se propõe, ok? Tudo é uma questão de decisão e de escolhas. Eu sempre digo que nós temos que nos concentrar no que nós queremos. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, assim, bem de pertinho, sabe, de parceira. Pense nesse ano que está nas suas mãos e tudo que ele te oferece dentro dessa empresa. Tudo que você pode conquistar. É um mundo, né, gente?
é um universo que tem uma métrica organizacional nas nossas mãos e que a gente pode realizar exatamente com a vida que a gente tem, é claro, com a formação familiar que a gente tem, com alguns ajustes e uma organização, mas sem esquecer de algo fundamental, que é o compromisso naquilo que você decidiu fazer para que você tenha uma vida melhor e alcançar a vida para que outras pessoas tenham também uma vida melhor. Eu espero ter contribuído na tua organização semanal, no teu início de mês, em tudo que tu tens aí para aproveitar nesse novo ano. Um super beijo. Eu desejo o melhor do ano de 2023. E eu desejo também que você tenha consciência plena, que você, tudo que você precisa, a grandeza que você precisa, e tudo está dentro de você. Começa com você e por você. Aproveite, dê o seu melhor, faça tudo e conquiste tudo que você merece. Um grande beijo e até a próxima.